E agora vamos falar do Coritiba, que joga sábado, 18 horas, no Couto Pereira, contra a equipe do FC Cascavel. Precisa vencer por uma diferença de 3 gols para avançar para a próxima fase do Campeonato Paranaense. A tarefa é árdua. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. No sábado, contra o FC Cascavel, do Couto Pereira, o Coritiba vai precisar de um resultado incomum nos últimos tempos para conseguir a classificação diretamente, no tempo normal, para as semifinais do Campeonato Paranaense. Após perder a partida por 3-1 no último domingo no Estádio Olímpico Regional, é necessária uma vitória por 3 gols de diferença. Ou, quem sabe, pelo menos 2 gols e levar a disputa para os pênaltis. A última vez que o Coritiba conseguiu uma margem tão grande de 3 gols jogando no seu estádio foi em abril do ano passado, há exatamente 11 meses, uma vitória por 3-0 sobre o Goiás, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Coxa vinha embalado da conquista do título estadual e iniciou muito bem o Brasileirão. Pelo Campeonato Paranaense, a última vez já faz quase um ano, foi justamente nesta fase, quartas de final em 2022, 3-0 para cima do Cianorte. Mas numa situação bem diferente, o Coxa havia vencido a primeira partida fora de casa por 1-0 e jogou muito mais tranquilo no Couto Pereira para conseguir este placar elástico que busca mais uma vez. Com o técnico Antônio Oliveira, no Couto ainda isso não aconteceu, mas fora de casa sim, ele tem 2 vitórias desta forma para contabilizar: um 3-0 para cima do Foz na segunda rodada do Campeonato Paranaense e o 3-0 em cima do Maitá no Acre pela Copa do Brasil. Um handicap favorável é a invencibilidade do time dentro do Couto Pereira. Já dura 7 meses, a última derrota foi para o Atlético Mineiro no começo do segundo turno do Brasileirão do ano passado. Aliás, o jogo que determinou a queda do então técnico Gustavo Morínigo. Depois, na passagem do Guto Ferreira, ele conseguiu manter uma invencibilidade em casa. 6 vitórias e 2 empates. O Antônio Oliveira também está invicto no Couto, com 4 vitórias e 2 empates. Mas essas trajetórias, tanto a do Guto como a do Antônio, construídas com placares mais magros do que o Coritiba precisa agora para avançar diretamente às semifinais do Campeonato Paranaense. O Antônio Oliveira espera ainda a informação do departamento médico quanto a alguns jogadores, mas é praticamente certo que não terá à disposição o volante William Farias. Ele foi uma escolha tática para a partida de ida lá em Cascavel, de mais força no meio de campo, mas ainda no primeiro tempo sentiu um problema muscular. Entrou no lugar dele o titular, que é considerado hoje o Jesus Trindade, ficou de fora desta partida e deve reassumir normalmente o seu lugar ali no meio de campo. Já quanto ao atacante Rodrigo Pinho, ele passou a semana inteira passada treinando um pouco, se recuperando um pouco no departamento médico por causa de algumas dores que o atrapalharam, inclusive no primeiro tempo, lá em Cascavel. Até por não estar conseguindo jogar bem, teve uma estratégia da comissão técnica de colocar o Robson, jogador de mais força, até marcou o gol do Coritiba no segundo tempo. O Pinho, com essas dores, também por isso foi substituído. A informação é que no momento ele já está bem melhor, participando dos treinos e deve ir para o jogo. O que não representa dizer que o Robson também vai ficar de fora, Há uma expectativa de quem sabe os dois possam atuar lado a lado, já que um time mais ofensivo pode ser colocado em campo. Então talvez a mesma estratégia utilizada contra o Maitá lá no Acre possa vir a ser colocada novamente em prática, aí com o Robson e o Pinho fortalecendo o ataque alviverde. Quem tem volta garantida é o zagueiro chileno Kusevich, ele que cumpriu suspensão na partida de ida lá em Cascavel. Também está novamente à disposição o atacante William Potker, após cumprir suspensão, mas ele deve ficar como opção no banco de reservas. Osmar. Correto, muito obrigado, Nicolas França. E, na verdade, teremos aí um jogo com bastante público, essa partida do Coritiba. E, de novo, a torcida vai empurrar o time para tentar essa classificação aí, como falou o Nicolas França.